Mas, falando em investigação ainda, gente, segundo uma reportagem do portal Metrópolis, apontam as investigações que depoimentos e até a delação feita por Vinícius Gritzbach, assassinado no aeroporto de Guarulhos em 8 de novembro, reforçam a suspeita de que policiais civis estejam envolvidos na execução. A hipótese é apurada pela Polícia Federal, que já menciona em relatórios sobre o caso o provável envolvimento de agentes no crime, cometido 8 dias depois do delator do PCC ter revelado a relação de alguns desses policiais com a facção. Segundo a PF, ao apontar o envolvimento de membros do PCC na trama, os verdadeiros culpados tentam desviar o foco da investigação. O próprio secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse que não descartava a possibilidade do envolvimento de agentes no assassinato de Gritzbach. Até o momento, 7 policiais civis foram presos por suspeita de envolvimento na execução. E agora as investigações avançam, a Polícia Federal está no caso, promovendo então esse novo desdobramento. E segundo a reportagem, com base em fontes ligadas à Polícia Federal, policiais civis do estado de São Paulo podem estar envolvidos na execução. Agora, quais seriam os interesses em Diogo da Luz? Mais esse assunto, David, eu acho que é só o fio da meada que está sendo puxado. E acho que há interesses gigantescos por trás disso tudo. Há muitos policiais envolvidos, sem dúvida. Lógico, uma minoria, mas num universo de alguns milhares, muitos, 100, 150, já é terrível que haja. E acho que é importantíssimo o governador Tarcísio ficar muito atento a isso, porque a nossa Polícia Civil já vem muito mal estruturada, não é de hoje. Faz mais de 20 anos que a gente perde 1.000 policiais civis em média por ano. Nossa polícia não tem mais capacidade de investigação faz tempo. E ele contratou 3.500 pessoas aproximadamente para a Polícia Civil, disse que vai contratar, não, 4.500 pessoas, disse que vai contratar mais 3.000 e precisaria contratar ainda mais 15 a 20 mil policiais civis para estruturar bem a nossa polícia e, principalmente, se essa investigação avançar, nós perderemos policiais que estão em cargos importantes e precisamos estar prontos para colocar, no caso de haver de fato esses corruptos no meio da polícia, rapidamente delegados, investigadores, secretários, seja o que for, de qualidade, para que a gente tenha uma polícia boa que possa prender esse monte de bandidos que nos cerca e ninguém consegue fazer nada. Porque neste caso, a gente tem a delação de uma pessoa envolvida com o PCC, que segundo ele, alguns policiais, até mesmo delegados, agiam para que pudesse livrá-lo das investigações para que ele pagasse, contribuísse com dinheiro, ou seja, corrupção. Pelo menos isso foi a delação dele, até mesmo trouxe alguns detalhes na minha coluna no site da jovempan.com.br, lá algumas informações até de policiais civis, quais seriam esses. Um deles até prestava segurança particular para o cantor Gustavo Lima, o embaixador, tinha uma ligação com o cantor Gustavo Lima, trouxe primeira mão isso na coluna. As apurações então vão tendo novos desdobramentos, agora da Polícia Federal também, sob esse envolvimento. Mas existem também pessoas que foram citadas nessa delação que ainda não foram afastadas, viu, Mônica? Pois é, eu gostaria que fosse feita uma minissérie com essa história aí do Gritzbach, porque é tão confuso, é tanta coisa misturada. Assim, começa lá atrás com a morte do Sem Sangue, Cara Preta, e aí, para não aparecer quem são os mandantes dessa morte, deixa o nome do Gritzbach lá na lista, e aí pede dinheiro para tirar ele da lista. É uma coisa, um desdobramento tão maluco que só um roteiro de um filme de Hollywood para criar uma história dessas. E aí, no final, o que apareceu? Envolvimento do PCC eu não gosto nem de dizer que é com policiais, porque para mim são bandidos que estão usando a farda, mas que deverão ser punidos como bandidos que são e que estão aí se aproveitando de estarem dentro da polícia, mas não podem nem ser chamados de policiais porque é um horror. Existe uma verdadeira quadrilha paralela que presta serviços para o PCC. E aí, gente, subindo o problema, não é só o fato do envolvimento com a polícia, Essa relação promíscua não está só com a polícia. A gente sabe que eles estão no legislativo, eles estão nos transportes, os tentáculos do PCC ou do tráfico em geral, Não só dessa facção, mas de tantas. No Rio de Janeiro, isso se vê mais ainda, estão chegando em locais
que não é possível, nós não podemos aceitar. Como é que faz para resolver? Nós precisamos de 10 programas só para falar disso, mas que cada vez mais estão aparecendo esses tentáculos em lugares que eles não poderiam estar, isso está ficando claro. E a gente vai ter que tomar medidas muito drásticas, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de combater e de tirar e de cortar essas 7 cabeças da hidra aí. É tudo claro que precisa ser muito bem apurado, mas a Mônica trouxe a questão de se tornar filme ou série. Realmente já houve essa proposta, viu, Mônica? Durante as apurações que eu tive em torno desse caso, parece que até mesmo a defesa do Vinícius Gritzmann, né, com quem eu conversei, um dos defensores garante que já houve sim essa proposta de se fazer uma série, porque ele era corretor de imóveis, se ele nada tinha a ver de ligação com o PCC, ele apenas intermediava a venda desses imóveis para lavagem de dinheiro. Então, um imóvel, por exemplo, custava 2 milhões, e, aliás, custava 6 milhões, ele vendia teoricamente por 2 e dessa maneira ia lavando o dinheiro. Então, iam criando mecanismos por meio das transações imobiliárias. E há essa proposta, sim, de criação de série. Mas tudo isso, né, claro que precisa ser muito bem apurado, porque é um trabalho feito pelo Ministério Público de São Paulo, por meio do GAECO, por meio também do promotor Lincoln Gaquia, com quem eu também converso bastante, tem uma relação um pouco mais estreita. Prudente, sempre né? Conduziu, ele é de Presidente Prudente, sempre conduziu muito seriamente suas investigações, até ameaçado pela facção, pelo PCC, não consegue andar sem uma escolta. Então, realmente esse caso assim, chama bastante atenção sobre esse envolvimento, né, de policiais que estariam ali agindo um formato de corrupção e tem ligação com a quadrilha, né, Rodolfo? Exatamente. Mas uma coisa que também chama atenção, quem seria menos emocionado aqui? O PCC, essa organização criminosa, ou os policiais corruptos envolvidos nesse crime da Polícia Civil? Quem é o menos emocionado? Quem são os menos emocionados? Por quê? Porque esse crime aconteceu à luz do dia. Será que os policiais civis envolvidos nesse crime seriam tão emocionados assim, a mando de executar à luz do dia na saída de um aeroporto mais movimentado do Brasil e quem lá, da América do Sul? É o maior da América Latina. O maior da América Latina. À luz do dia, será que eles não teriam outro tipo de planejamento para chamar menos atenção? Agora, o PCC faz isso a todo momento. O PCC, ele ataca carro forte na estrada às 9 horas da manhã. Eu já fui assaltado na frente do Ibirapuera, ali com um fuzil, às 9h15 da manhã. Então, é inimaginável, se a gente parar para pensar, que um policial civil usar dessa forma, mesmo tendo ali a delação, mesmo sendo os envolvidos. Eu acho que os mandantes desse crime não são os policiais civis. Eu acho que a organização criminosa teria muito mais a pagar com isso do que os próprios policiais civis já estavam sendo investigados ali. É uma questão de ordem cronológica do tempo. Quem é o menos emocionado? Quem são os menos emocionados? A Polícia Civil ou os criminosos do PCC? Mas tem alguns contornos, eu ouvi algumas fontes também, né, com base nas imagens que a gente acabou de exibir para quem nos acompanha por vídeo, que essas pessoas que são os executores foram ali promover essa ação contra o Vinícius Gritzmann, tem treinamento militar, ou são pessoas ligadas à polícia, né? Eu falo treinamento militar, mas claro que pode ser também da Polícia Civil, ou são pessoas que são policiais ou até mesmo receberam treinamento para tal, até mesmo a maneira de segurar as armas, tem todo um contexto, um entorno em relação a essa história. E se eu conseguir ouvir essas fontes, provavelmente a Polícia Federal também, obviamente, por meio dos mecanismos de investigação, consegue detectar melhor do que nós, jornalistas, uma ação como essa. E agora essa notícia sobre possível envolvimento dos policiais civis. Será que eles realmente tinham medo de que o Vinícius Gritzmann conseguisse apresentar provas contra eles? Fica esse questionamento, porque ele delatou, falou sobre um monte de gente, tem várias pessoas citadas nesse inquérito, como eu disse, pessoas que ainda até nem foram afastadas das suas funções e compõem ainda a Secretaria de Segurança Pública, mas realmente essas investigações elas precisam avançar. E o questionamento que o Rodolfo trouxe é muito pertinente sobre o porquê que foi no aeroporto de Guarulhos, sendo que ele estava no Nordeste, lá em São Miguel dos Milagres, um local que é vulnerável, que a ação poderia ser muito mais fácil para a execução ser realizada em relação a esse delator, né, Jess?
Então, um excelente questionamento, David. E quando a gente coloca essa situação, me levanta uma preocupação. Você falou sobre o treinamento, né? O meu medo é o PCC estar investindo mais no treinamento dos seus ali participantes do que a nossa própria polícia, o nosso próprio Estado, o nosso próprio governo. Porque, no final das contas, a gente vê uma habilidade baixa de investimento nas nossas polícias por todo o país. Uma qualidade de remuneração também aquém do que, de fato, a gente deveria dar vazão, tendo em vista que todos os dias, numa guerra civil, que é a situação brasileira em relação ao crime, eles estão lá por nós e eles estão colocando suas vidas em risco. E quando a gente olha para a configuração toda desse atentado, dessa situação, eu concordo com a Mônica. A vontade é, não sei, hoje nós recebemos aí mais cedo no Morning Show o Ulysses Campbell, que é um jornalista, escritor de vários thrillers aí, vários livros sobre casos famosos e impactantes na segurança pública. Poderia fazer um livro sobre essa situação, porque cada dia vem um contorno novo, como você bem falou. Por que não foi em Milagres, né? Será que é a dificuldade de transporte desses equipamentos, dessas armas? Mas se fossem policiais, imagino que eles pudessem entrar com armamento. Então, não sei por que teriam escolhido um lugar hipervigiado, um lugar que tem câmera em tudo quanto é lado e um lugar que deu uma repercussão muito maior. Assim, essa repercussão, ela tá ligada ao fato que isso aconteceu no maior aeroporto da América Latina. Isso está ligado ao fato que foi uma situação que causou muito medo em todos os brasileiros que já passaram por Guarulhos. Então, isso também deu mais visibilidade a essa situação, a esse assassinato. Então, é tudo muito nebuloso e tudo muito estranho. E vale mencionar que o próprio Vinícius já havia delatado, inclusive, um delegado, que agora também já foi indiciado em relação a essa situação toda. Então, no final do dia, essa situação integralmente mostra o quanto o crime organizado tem força no nosso país.